Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo escreve: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Nosso tema é como você pode ficar livre da ansiedade. Como você pode ficar livre da ansiedade. A Organização Mundial de Saúde declara que 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas das chamadas doenças psicossomáticas, são vítimas da ansiedade. Rollo May, notório psicólogo cristão, disse que a ansiedade é o maior problema desta geração. A ansiedade atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. Hoje estamos vendo até as crianças vivendo com ansiedade. E também puderas. A meninada hoje tem uma agenda intensa. Intensa. É Kumon, é natação, é esporte, é isso, é aquilo. E às vezes a meninada está estressada, sabia? Eu gosto de brincar com as crianças e um dia eu chego em Vitória, lá na igreja, e tinha uma criança brincando sozinha, absorta ali. E eu me encostei nela e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Estava estressada, coitada. Não é fácil, não. Os jovens estão estressados, ansiosos. Que carreira vão escolher, que profissão vão abraçar, se casa, se não casa, se casa agora, se casa daqui a 10 anos. Os casados também estão ansiosos. Como é que vamos fazer? Vamos ao nosso pé de meia, se estabilizar financeiramente, se vamos ter filho agora, se não vamos ter, se o cachorrinho vai substituir filho, essas coisas. As pessoas idosas estão ansiosas também. Medo da solidão, medo do abandono dos filhos na velhice, medo se vai ter dinheiro para pagar o plano de saúde ou não vai. Tem gente que tem medo de viver, tem medo de morrer, tem medo de solidão, tem medo de multidão. A ansiedade está tomando conta das pessoas. Agora, o que não é ansiedade? Ansiedade não é ser previdente. Você precisa ser previdente. A formiga, que é um animal irracional, é previdente. Ela trabalha no verão para armazenar para o inverno. Ser ansioso não é você trabalhar intensamente. Não é deixar de enfrentar a dificuldade da vida. Então, como é que é esse negócio de ansiedade? Por que a ansiedade vem? Penso eu que a carta aos Filipenses nos ajuda a entender isso. Primeiro, diagnóstico da ansiedade. A ansiedade é resultado de olharmos para os problemas da vida em vez de olharmos para Deus. Essa é a grande mensagem do capítulo 1 de Filipenses. Circunstâncias difíceis, você não administra, né? É uma doença, é um acidente, é uma separação, é um luto, é um emprego que é tirado de você quando você precisar sustentar a sua família. O apóstolo Paulo
enfrenta muitas adversidades no capítulo 1, porque ele chega em Roma, como era seu sonho chegar, mas chegar como missionário para ficar com a igreja, ser enviado para a região da Espanha, mas chega algemado, chega preso. A circunstância é carrancuda. Ele está colhendo aquilo que ele não esperava colher naquele momento. Mas ele não olhou para a circunstância com as lentes escuras do pessimismo. Ao contrário, ele transformou a circunstância num instrumento de bênção para outras pessoas. E ele escreveu dizendo: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído antes para o progresso do Evangelho. Então ele não permitiu que as circunstâncias determinassem os seus sentimentos. E se você tirar os olhos de Deus e pôr os olhos na circunstância, como Pedro, você naufraga. Como Geazi, você vai dizer: ai de nós, maiores são os que estão contra nós, que estão conosco. Segundo, ansiedade, de acordo com Filipenses 2, é fruto de relacionamentos estremecidos. Olha comigo o capítulo 2, versos 3 e 4, que Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Parece-me que a igreja de Filipos, embora fosse parceira de Paulo, a igreja que mais cooperou com o ministério de Paulo, para fora dos portões era uma igreja maravilhosa, mas para dentro dos portões, os crentes estavam batendo cabeça. Para você ter uma ideia, no capítulo 4, verso 2, Paulo chega a dizer: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem em concordamento no Senhor. Alguém já disse que quando as mulheres começam a brigar, é porque o negócio está feio mesmo. Duas irmãs da igreja, líderes da igreja, estavam batendo cabeça, não estavam se entendendo. Aqui Paulo diz que havia na igreja partidarismo, vanglória, gente que só pensava nela mesma, não no que era dos outros. E esses problemas de relacionamento, irmãos, eles existem ainda hoje, dentro da nossa casa, na nossa parentela. Quem é aqui que tem parente que nunca brigou uns com os outros? Nos ensine, vamos lá, fazer um curso com você para aprender. Isso gera o quê? Gera ansiedade. Relacionamentos estremecidos. Como é que você lida com gente que não gosta de você? Gente que critica você. Eu li certa feita que o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que foi um cara estratégico num tempo dramático do seu país, mas tinha uma mulher que tinha muita raiva dele, muito ódio dele. E um dia essa mulher resolveu mandar para ele um recado. E disse assim: se eu fosse sua mulher, Winston Churchill, eu botava arsênico, eu botava veneno no seu chá. E ele respondeu para ela: se você fosse minha mulher, eu bebia. Negócio da hora que pega. Senão você vai ficar estressado, ansioso. Terceiro, ansiedade, por que ela vem? Capítulo 3, versículo 19 de Filipenses diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Preste atenção, só se preocupam com as coisas terrenas. Tem gente que só pensa em cifra. Ele levanta de manhã, até dormir, ele só pensa em dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Ele vive pelo dinheiro. Ele ama o dinheiro. Ele morre pelo dinheiro. Ele mata pelo dinheiro. Ele se corrompe pelo dinheiro. Ele vende a alma dele para o diabo por causa de dinheiro. Ele vende a consciência dele por dinheiro. E nós estamos vivendo nessa geração. Geração materialista. Consumista. Para você ter uma ideia,
Na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não éramos menos felizes, não. Quer um exemplo? Como alguns aqui, poucos eu tenho certeza, como eu fui criado na roça, na região rural, e numa época de pobreza. Que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, carrinho de plástico. Posso lhes garantir que meus pais não precisaram me levar para o psicólogo por causa disso. Feliz. Agora, hoje, uma criança nasce sem brincadeira. No dia que ele nasce, ele já tem mais brinquedo que ele consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ele brinca 1 hora, encosta no canto, é sucata, e quer outro. E se você não der, ele entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a casa. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo que nós queremos viver é que nos traz toda essa angústia de ansiedade com respeito às coisas materiais. Então, preste atenção nisso. A Bíblia diz que se você amar o dinheiro, você nunca vai ficar satisfeito. Sempre vai ter um buraco maior no seu coração, uma insatisfação maior na sua alma. Você nunca vai ter o suficiente. Há um fato muito curioso na história, com respeito ao Dr. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo. Quando ele morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar para o contador dele algumas coisas. E aí, com muito custo, conseguiu encostar perto do contador do Rockefeller, no sepultamento do Rockefeller, e conseguiu perguntar: e aí, cara, me conta, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado pela pergunta tão óbvia, respondeu: camarada, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Você não trouxe nada, você não vai levar nada para esse mundo. Então não fique ansioso com o que você vai comer, vai beber, vai vestir. Deus diz: você quer saber como é que se come? Olha para os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm celeiro, eles não têm despensa. E eles não ficam chorando, mingando não, eles cantam. Porque sabe que o Pai vai suprir. Você quer saber como se veste? Olha os lírios do campo. Eles não fiam, eles não têm fábrica de roupa. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E Jesus diz: vocês valem muito mais do que os pássaros, vocês valem muito mais do que as flores. Então calma o coração, não fique ansioso não. Agora, a ansiedade, ela é resultado de 2 coisas. Alguém já disse que nós, com respeito à ansiedade, estamos crucificados entre 2 ladrões: a culpa em relação ao passado e a preocupação em relação ao futuro. Tem gente que vive ansiosa porque nunca resolveu os dramas do passado. São traumas, são feridas, são mágoas, são recalques de um abuso sofrido, de uma injustiça sofrida, e esse negócio nunca ficou resolvido no coração. E a pessoa vive ansiosa, angustiada, prisioneira. Porque lá no passado tem uma culpa, ou de um erro que praticou, de um pecado que praticou, de uma deslizada na vida, e aquilo nunca foi tratado, nunca foi resolvido, nunca pediu perdão, ou nunca recebeu o perdão, ou nunca perdoou a si mesmo. Fica ansioso.
Ou em relação ao futuro, estou preocupado, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter dinheiro? Será que eu vou ter que ficar doente? E se eu ficar doente? E se eu sofrer um acidente? E se isso? E se aquilo? E se aquilo outro? E a pessoa vive conjecturando problema, preocupado com o que não aconteceu ainda. Quais são os sintomas da ansiedade? Quando Paulo diz não andeis ansiosos, a palavra ansiedade, na língua grega, significa puxar em direção oposta, estrangular, sufocar, asfixiar, tirar o oxigênio. Por exemplo, como é que você reage com respeito à ansiedade? Você fica ansioso diante de um desafio da vida? Vai fazer um exame, o vestibular, ou o Enem, como é que você fica? Com as mãos suando? Dá um branco? Dá uma nuvem na cabeça? Você vai fazer uma prova de promoção na sua empresa? Como é que você fica? Tem pessoas que elas ficam completamente tomadas, estranguladas pela ansiedade. Perde a lucidez, perde a clareza. Segundo lugar, é preciso entender que a ansiedade, ela é inútil. Ela não vai ajudar você a resolver os problemas do hoje, porque você está ansioso. Ela é inútil. E Jesus diz assim, por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros no curso da sua vida. Em outras palavras, você não melhora o seu performance hoje, ficando ansioso por um problema que talvez aconteça amanhã. É inútil. E por que é inútil? Porque, na verdade, onde começa a ansiedade, encerra a fé. Encerra a fé. Se eu creio, eu confio. Se eu fico ansioso, é porque eu não tenho convicção, não tenho certeza de que lá no futuro Deus estará lá para cuidar de mim. Mas mais do que isso, a ansiedade, além de inútil, ela é prejudicial. Sabe por que é prejudicial? Estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí você sofreu desnecessariamente. E os 30% que vão acontecer, quando chegarem, você já está sem energias, porque você ficou ansioso ontem, perdeu as forças para enfrentar o problema. Tem gente que atrai o problema e sofre pelo problema, como se o problema estivesse acontecendo, quando o problema talvez não vá acontecer. É por isso que Jesus diz assim, basta ao dia o seu próprio mal. Eu já contei aqui há muitos anos, eu acho que tem mais de 10 anos que eu contei essa experiência aqui, num sermão, de um colega meu, de seminário. Eu morava no segundo andar do prédio, lá em Campinas, e eu estava no quarto 9, e o bebedouro ficava em frente ao quarto 1. E eu saí de madrugada com sede, fui beber água, pé por pé, sem chamar atenção, para não acordar ninguém. E quando eu estou passando em frente a um dos quartos, a porta aberta, e o meu colega chorando a cântaros, soluçando. Eu entrei, assim, preocupado, claro. Falei, meu filho, o que está acontecendo? Alguém morreu na família? E ele, soluçando, eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei, mas qual o problema da sua mãe? Ela está doente, em qual hospital que ela está? O que aconteceu? Não, ela não está doente não, estou com medo dela morrer um dia. Falei, rapaz, deixa a mulher viver, homem. 40 anos, a mulher estava viva ainda. Pior do que esse, foi uma mãe que entrou no meu gabinete pastoral com uma criança de 3 anos no colo. Menina, chorando. Quando ela acalmou, eu falei, o que aconteceu? O que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei, mas nem cresceu ainda. O que é isso? As pessoas atraem problemas e começam a sofrer por eles.
é prejudicial. Mas em terceiro lugar, a ansiedade, além de inútil e prejudicial, disse Jesus, é um sinal de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Vós, entretanto, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Por que eu fico ansioso? Por que você fica ansioso? Porque num dado momento a gente duvida que Deus seja suficientemente bom e poderoso para cuidar da nossa vida. Então é um gesto de incredulidade. A grande pergunta é, como é que resolve isso? Porque esse é o texto de Paulo, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? Quem é um bom intérprete aí? O que é coisa alguma? É coisa alguma, pronto. Não precisa nem botar legenda, está claro. Qual é o remédio que Paulo passa para resolver esse problema? Primeiro remédio, você e eu precisamos aprender a orar corretamente. Olha o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Há aqui 3 coisas dignas de destaque. Primeiro, a palavra oração aqui traz a ideia de adoração. Então ele está falando de 3 coisas. Você adora a Deus, você pede ou suplica a Deus, que é a mesma coisa, e você dá graças a Deus. Agora, qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Quem é Deus? Então, me permita relembrar a você apenas os atributos incomunicáveis de Deus. Quem Deus é? Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Ele é tudo isso. Então, me permita ilustrar. Eu vou fazer agora uma oração de adoração, foi o que Paulo ensinou. Para fazer o quê? Para resolver o problema da minha ansiedade. Eu chego e digo assim para Deus, Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus imenso, o Deus imutável. Quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus vivo, verdadeiro, justo, bom, misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus transcendente, o Deus soberano, o Deus exaltado acima dos querubins, dos serafins. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus, oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Ou você tira a oração, ou remove a ansiedade. Se Deus é quem Ele diz que Ele é, e eu sou filho dEle, e Ele é meu Pai, então eu não posso viver rendido à ansiedade. Segundo, Ele diz que você precisa pedir para Ele, petições e súplicas, porque Ele é seu Pai. Ele cuida de você, Ele se importa com você. Ele sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu sobrenome, Ele sabe o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele cuida de você. Mas finalmente Ele diz que você resolve o problema da ansiedade quando você começa a dar graças. E talvez alguém diga assim, mas como dar graças? Se eu contar minha história para o senhor, até pedra chora. Eu vou dar graças como? Então para um pouquinho. Deixa eu fazer algumas perguntas. Você tem 2 olhos, por quanto você venderia um? Quanto vale o fato de você estar enxergando? Quanto vale o fato do seu cérebro estar funcionando? Quanto vale o fato de você estar ouvindo? Quanto vale o fato de o seu coração estar batendo, bombeando sangue para o seu corpo? Quanto vale o fato de você ter 2 pulmões e não estar numa máquina
respiratória. Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está na máquina de hemodiálise? Quanto vale o fato de você ter braços que trabalham, pernas que andam? Quanto vale o fato de você ter uma família? Quanto vale o fato de você ter uma casa? Quanto vale o fato de você ter uma cama para dormir? Você ter pão sobre a sua mesa? Quanto vale o fato de você ter uma igreja? Quanto vale o fato de você ter Jesus? Você ter a vida eterna? Seu nome está escrito no livro da vida. Quanto vale isso? Então pare de murmurar. Pare de reclamar da vida. Comece a dar graças a Deus. E não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. Mas Paulo vai dizer que você resolve isso quando você aprende também a pensar corretamente. Olha aí Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você ganha a batalha, ou você perde a batalha, dependendo daquilo que você pensa. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, notinha de rodapé aqui. Eu sei que a maioria desse auditório não está mais em televisão. Eu sei disso. Mas eu tenho ciência também de gente que passa o dia inteiro vendo as notícias. E uma pior que a outra. E ele vai dormir com a cabeça cheia. Atormentado. Se você ficar entulhando na sua mente só coisa ruim, é daí que vai sair coisa ruim. Então o que você está jogando dentro da sua cabeça? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Que ambiente você está frequentando? Com quem você anda? O que você escuta? O que você fala? Se você não vigiar a sua mente vai ser uma fábrica de pensamentos ruins, que vão deixar você ansioso. Como é que você resolve o problema da ansiedade? Versículo 9, não só orar corretamente, não só pensar corretamente, mas agir corretamente. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticar, e o Deus da paz estará convosco. Ou seja, não basta você ser um doutor em conhecimento, se você não põe nada disso em prática. Não basta ter a cabeça do tamanho do mundo e ter as pernas atrofiadas. Bom, então deixa eu terminar. Como é que você agora pode se prevenir para que a ansiedade não volte a dominar sua mente e o seu coração? Paulo responde assim em versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, o que é ansiedade? É um pensamento errado e um sentimento errado. Você precisa guardar a sua razão, você precisa guardar a sua emoção. E ele diz que quando você ora corretamente, pensa corretamente, age corretamente, em vez da ansiedade estrangular você, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, montará guarda, montará sentinela ao redor da sua cabeça e do seu coração. A palavra guardará aí é exatamente isso, montar guarda, montar sentinela. E o que vem acontecer? Quem vai habitar em você? A paz de Deus. Que paz? A paz que excede todo o entendimento. Sabe o que significa isso? Apesar das lutas, apesar dos vales, apesar das noites escuras, apesar das tempestades, apesar dos desertos, apesar das provas, apesar das perseguições, apesar dos abandonos, apesar das crises da vida, apesar de tudo que acontecer com você, essa paz vai estar dominando a sua mente e o seu coração. É a história do Jó, que nas profundezas do seu sofrimento disse: o meu Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. É a história do Paulo, que está no corredor da morte e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero concluir com uma história muito conhecida de todos vocês, de um dos hinos que nós mais apreciamos e cantamos, escrita pelo Dr. Spafford, que morava em Chicago, nos Estados Unidos, no século XIX. O Dr. Spafford viveu 60 anos
Ele nasceu em 1828 e morreu em 1888. Dr. Spafford era um advogado famoso em Chicago. Ele converteu-se a Cristo pela instrumentalidade do ministério de Dwight Lima Moody. E agora convertido, Dr. Spafford casa-se em 1861 com a dona Ana. E eles tiveram um filho. E esse menino morreu aos 4 anos de idade. Se não bastasse essa dor imensa do luto pelo filho, no dia 9 de outubro de 1871, vocês conhecem isso, a cidade de Chicago foi devastada por um avassalador e terrível incêndio. Milhares de pessoas morreram. Milhares de prédios destruídos. Dr. Spafford tornou-se um parceiro do ministério de Moody. E agora ele tem 4 filhas. E ele resolve, em 1873, sair de Chicago, ir ao encontro do Dwight Lima Moody, maior avivalista da história, na Europa, onde Moody estava fazendo campanhas de avivamento. Na véspera da viagem, ele não pôde embarcar. Mas embarcou a sua mulher, suas 4 filhas, no SS Ville du Havre, o navio que parte de Nova York para a Europa. Mas acontece um fato doloroso. No dia 22 de outubro de 1873, o navio do Havre naufragou. Nesse naufrágio, 226 pessoas morreram. 90 pessoas sobreviveram. E no dia 1º de novembro de 1873, Dr. Spafford recebe um telegrama da sua mulher. Ela foi uma das sobreviventes. E no telegrama havia uma breve mensagem: salva, porém só. As 4 filhas do Dr. Spafford morreram naquele naufrágio. Então, ele viaja para encontrar sua esposa e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local onde as suas filhas foram engolidas pela morte. E o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras colocou no coração dele uma canção, e ele a escreveu. E nós cantamos esta música. Ele só escreveu esta música em toda a sua vida. E ele diz: se paz a mais doce. E eu vou ler aqui para não correr o risco de trocar qualquer palavra. E está escrito o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse estribilho na língua original em que foi escrito é diferente. It's well with my soul. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Apesar das lutas, apesar da dor, apesar do luto, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.